Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente no meu canal do YouTube, videoaula 08. Balance Scorecard. Essa aula é dirigida para você, aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público, para você que precisa implementar o BSC na sua empresa e tem muitas dúvidas. Né? Suma importância esse assunto. Na aula passada, nós falamos, na videoaula 7, nós falamos sobre indicadores de desempenho. Lá foi, eu abri aulas e falamos de Balance Scorecard. Lá nós mostramos conceitos de indicadores, de desempenho, qualidade, a importância dos indicadores para a empresa, a métrica dos indicadores, como é que facilmente você pode medir indicadores, a relação de indicadores com as metas. Mostramos alguns exemplos importantes, alguns gráficos, a representação gráfica de alguns indicadores importantes para a empresa. E, por último, falando dos benefícios dos indicadores. A videoaula 7 fala de indicadores de desempenho. Hoje vamos falar de BSC, Balance Scorecard. Nossa agenda é conceitos básicos, razões do surgimento do BSC, breve histórico do BSC no mundo, questões para reflexão, matrizes e perspectivas, vantagem da utilização do BSC, gerenciamento da estratégia do BSC, exemplos da aplicação, fase de implantação, desafios a serem superados, considerações finais e leituras recomendadas. Né? É de suma importância que na implantação do BSC, vocês vão ver que no final a gente mostra alguns desafios importantes que a gente tem que superar. Se você está gostando da aula, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nos seus canais, nas suas redes sociais. E qualquer dúvida, mande e-mail para amabc@gmail.com. Agradeço desde já a sua atenção. Veja, se eu pegar a estrutura piramidal da empresa, vai falar com mais detalhes, nós temos as missões, a missão, os valores da empresa, a visão que a empresa tem, a estratégia de ação, o mapa estratégico, e aí entra o Balance Scorecard. Né? Ou seja, simplesmente como traduzir todo o meu mapa estratégico em metas e metas que sejam quantificáveis e acompanhadas. Certo? Então, os indicadores eles são para acompanhar essas metas. Nós vimos na aula passada, comumente nós falamos de indicadores financeiros. Né? Depois nós mostramos lá na aula passada que existem outros indicadores tão importantes quanto os financeiros. Financeiros, na verdade, é o resultado final. Né? É como se fosse a causa e o efeito. O financeiro é o efeito. Né? Conceitos básicos. O que vem a ser o BSC, né? O Balance Scorecard. Né? O Balance Scorecard é uma ferramenta estratégica. Né? Isso que é operacional preciso para que a empresa de qualquer setor, observe, qualquer setor empresarial, pode usar um banco, indústria, comércio, orientar o desempenho presente e futuro, podendo canalizar as suas energias, habilidades específicas no diversos setores da empresa em busca de métodos estratégicos de dar lucratividade da empresa. Então, ela não é restrita a uma grande empresa, né? Você pode encontrar ela numa grande empresa, uma pequena empresa, uma grande empresa. Evidentemente que, dependendo do porte da empresa, você vai ter um pouco mais de trabalho para implementar o BSC, mas segue o mesmo passo. Você veja que a metodologia em si é a mesma para a implantação. Né? E aí o BSC é um sistema de gestão que contempla medidas financeiras de desempenho, né, de um modo geral, e passadas com medidas dos fatores que impulsionam o desempenho futuro. Então, antes a gente só pensava em medidas financeiras. As medidas financeiras, na verdade, elas são os efeitos, as causas dessas medidas, para você ter um bom lucro, uma boa projeção do mercado e tudo mais, depende de outras medidas que não são financeiras. Né? E aí, o objetivo e medidas do BSC derivam da visão estratégica da empresa. Tem um gráfico anterior, né, que mostra lá o sistema de decisão, né, a estrutura piramidal, e a visão estratégica da empresa é importante. A partir daí é que eu vou, evidentemente, implementar meu BSC. Tá? Quais foram as razões do surgimento do BSC? Ou seja, por que o BSC, de um modo geral, ele surgiu no mundo? Né? Primeiro, as medidas financeiras registram relatos de fatos e ações passadas.
Quer dizer, ela é a repercussão de outras ações do passado. Tá? Quando a empresa chega no final do ano que deu lucro ou prejuízo, é em função de um conjunto de ações que antecederam a esse momento. Tá? Durante o ano inteiro, você tomou diversas medidas, teve diversas ações, estabeleceu diversas prioridades para chegar a um lucro ou um prejuízo. Né? Ela não atende todas as prioridades da empresa moderna. Né? Então, a simplesmente é o resultado. Nos anos 90, um cidadão chamado Robert Kaplan, né, que faz curso de MBA, mestrado, doutorado, e falar muito desses dois cidadãos, Robert Kaplan e o David Norton. Eles questionaram apenas os valores financeiros para a gestão da empresa, como, por exemplo, hora, perda, lucro, produtividade do funcionário. Eles questionaram isso. Porque tudo isso aí, na verdade, é o resultado de algumas ações que ocorrem bem antes, né? Ou pelo menos ocorreram, no caso específico, bem antes. Né? O retorno do investimento que você fez é uma coisa que você, para chegar a ele, você antes caminhou muito para chegar a esse resultado. Né? Se eu estabelecer o exercício social, você teve um ano inteiro para trabalhar isso. Né? Então, havia lacunas existentes nos instrumentos para gerenciar o futuro estratégico. Como gerenciar o futuro? Como hoje eu me preparar para que o amanhã seja melhor? O amanhã evite perdas, para que o amanhã eu tenha lucro, para que o amanhã eu tenha um resultado de investimento muito bom daquilo que eu estou fazendo. Né? E aí, um breve histórico, só para vocês terem ideia, é importante a gente mostrar isso, que esses questionamentos, esses estudos já vêm de algum tempo, não é uma coisa recente. Embora mais recentemente é que se fala mais do BSC. Desde 1969, um cidadão chamado Skinner, ele começou a comentar dizendo que havia falta de interligação do estratégico e o chão de fábrica. Isso ele mostra no seu livro que a estratégia da empresa planejava algo sem conhecer como acontecia no chão de fábrica, o que ocorria no chão de fábrica, quais as dificuldades e as facilidades que o chão de fábrica, ou seja, a fábrica propriamente dita, a planta fabril, operava. Né? Então, não tinha essa ligação entre o cara que planeja e o cara que executa. Em 1983, o Kaplan, né, já começou a criticar os sistemas tradicionais de custo, dificuldades para definir uma agenda de pesquisa, constantes mudanças. Então, a partir daí, começaram a ter muitas mudanças na área de produção das empresas, até porque com o avanço da tecnologia. Né? Em 87, o Johnson, juntamente com o Kaplan, critica o sistema tradicional de contabilidade gerencial e de controle. Quer dizer, eu não posso estar me preocupando com uma série de coisas se eu me preocupar com as minhas metas, meus objetivos estratégicos, aonde eu quero chegar. Né? Em 1990, o David Norton, né, na época da KPMG, grande empresa internacional de auditoria e consultoria, consultoria de Kaplan, um novo modelo de medida de desempenho. Tá? Então, aí ele estabeleceu um novo modelo de medida de desempenho. Tá? Em 93, o Kaplan e o Norton novamente expôs os pressupostos da implantação e teve muito sucesso. Na época, ele começou a implementar isso em determinadas empresas, até como projetos pilotos, eu diria. Então, um sucesso para aí da Rockwater, da PMFC, Corporation, em 1992. Então, depois, em mais de 10 empresas. Quer dizer, eles começaram com alguns projetos pilotos e depois expandiram o resultado para mais de 10 empresas para consolidar tudo aquilo que ele estava inicialmente trabalhando teoricamente e na prática como é que funcionaria. Né? Em 94, o Kaplan, Sistema de Comunicação e Alinhamento Estratégico. Eu escrevi sobre isso. Como eu trabalhar a comunicação e alinhar estrategicamente a empresa de tal maneira que eu tenha resultado através de indicadores. 96, Kaplan e Norton, né? Aí foi que ele escreveu exatamente sobre o BSC. Nesse momento, a partir desse momento, tem a criação oficial do BSC. Né? Antes de 69, seria embriões do BSC. Então, a partir de 96, o sistema gerencial é essencial. O BSC começou a surgir. Em 2001, o livro de Kaplan e Norton sobre o BSC, uma nova forma organizacional e de entrada estratégica. Quer dizer, como eu vou trabalhar isso na estratégia, quer dizer, depois de eu estabelecer os objetivos estratégicos, as metas e tudo mais, como eu medir isso no dia a dia, não só considerando
evidentemente, os resultados financeiros, né, que são o efeito, né, maior de tudo, mas como fazer com que eles cheguem àquilo que eu estou planejando através de medidas que antecedem a ocorrência disso, né? Então, em 2004, o livro de Kaplan chamou mapas estratégicos template, né? Um monte de mapas que você, a gente vai comentar daqui a pouco, que você estabelece os seus indicadores de como acompanhar, né? E aí surgiram algumas questões importantes para a reflexão no decorrer desse tempo. Avaliação dos ativos, produtos e serviços de alta qualidade. Como é que eu avalio os ativos? Como é que eu garanto que meus ativos, de modo geral, estão fornecendo produtos e serviços, bens e serviços de alta qualidade? Né? Tem que ter alguma avaliação. Qual é o valor do capital intelectual da minha empresa? Como estão os nossos processos internos? Eles são inovadores? Eles estão no estado da arte? Quer dizer, é importante vital estabelecer isso, né? Se eles estão no estado da arte, como eles estão contribuindo para, evidentemente, o nosso cliente final, né? Os clientes são satisfeitos e fiéis, como é que eu torno um cliente perene, aquele que compra e volta a comprar, que passa de geração em geração, né? Nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né, e serviços, como é que estão esse nível de investimento? Como é que eu trabalho a minha pesquisa? Como é que eu invisto para a minha empresa crescer? Investimentos em inovação, informatização dos processos, quer dizer, meus processos internos, como eu vou informatizá-los, né? Como eu vou automatizar o dia a dia e torná-los mais eficientes e eficazes, né? No sentido de melhor utilização de recursos, eficiência e o melhor resultado possível na eficácia, né? Eficácia é a medida normativa que, evidentemente, avalia o resultado desejado, né? Qualidade dos sistemas contábeis e dos controles internos, importância vital. TI, qualidade e atualidade das bases de dados, como estão na empresa. Eficiência e eficácia do sistema de logística para suprimento, né, de matéria-prima, distribuição de produtos. Você observa que hoje a logística é muito importante. Como é que eu vou medir o estágio que está a minha logística? Né? Como é que eu vou medir como é que ela se comporta no dia a dia? Ela é eficiente, eficaz, de um modo geral? Todos esses canais, de um modo geral, são questões para reflexão na empresa moderna e já vem há algum tempo cada vez mais sendo trabalhada, né? E aí surge a matriz, né, ou matriz do BSC. O BSC é formado por duas grandes matrizes, os pontos críticos da estratégia, né, e as perspectivas financeiras, cliente, processo de negócios internos e aprendizagem e crescimento. Observe que, embora a perspectiva financeira apareça como primeiro, na verdade, ela é o resultado das demais, né? É o resultado do aprendizagem e crescimento, dos processos de negócio interno, dos clientes e do financeiro, né? Então, o financeiro é quase que um efeito, né? Um sentido de causa e efeito de tudo isso, né? Então, vamos trabalhar isso aqui. Essa minha visão estratégica das perspectivas, né? Como é que eu posso ter? Eu posso ter uma visão financeira, observe essa visão, para ter sucesso financeiramente, como devemos aparecer para nossos acionistas. É importante eu trabalhar isso, né? Então, para essa financeira, eu tenho que me preocupar com o objetivo, com as medidas, com as metas que eu vou tomar e, evidentemente, com as iniciativas que eu devo ter para poder esses objetivos e metas serem atingidos, né? Mesma coisa, se eu vou trabalhar os processos internos, a grande questão em foco aí é eu me preocupar com, para satisfazer os nossos acionistas e clientes, em que processo devemos aperfeiçoar. Falamos em aulas anteriores que nós temos lá os processos internos, e evidentemente voltado para apoio e voltado para os processos chaves, né? Então, esse conjunto de processos chaves, eles estão ligados à nossa missão. O conjunto de processos de apoio, de suporte, né? Eles são evidentemente ligados de tal maneira que eu favoreça a execução dos processos-chave, né? Os processos de apoio, nós vimos também em aulas anteriores, para uma empresa, um processo de apoio, na outra pode ser processo-chave. Numa instituição de ensino, superior, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão, todos os processos ligados a ensino, pesquisa e extensão são processos-chave. Já se eu levar essa mesma situação para uma empresa, por exemplo, de segurança de valores, treinamento, capacitação, não é um processo-chave. O processo-chave lá é segurança, conservação e assim por diante. Mas eu preciso desses processos de apoio, né? Eles é que ajudam, na verdade,
a consecução dentro da melhor qualidade dos processos-chave, né? E aí nós temos agora outro que é o aprendizado e crescimento. Eu preciso me preocupar com o meu recurso humano, ou seja, minhas pessoas, as pessoas que precisam trabalhar na minha empresa e assim por diante. Então, para cumprir a visão, como devemos garantir nossa habilidade para mudar e melhorar as coisas, para a inovação, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, com eficiência, com eficácia. Então, isso é aprendizagem, crescimento e inovação. Tá? E aí você tem o último, eu vou trabalhar aqui, os clientes. Né? Então, os clientes são importantes. Observe que para cada um, financeiro, processo interno, aprendizagem, crescimento de clientes, eu tenho que ser objetivos, medidas que eu vou tomar, as metas e as iniciativas que eu vou fazer, as ações. Né? Para cumprir nossa visão, como devemos aparecer para os nossos clientes. Né? Então, nossos clientes querem vir com você. Né? Quer dizer, você tem que externalizar uma imagem boa. E, evidentemente, somente assim você tem bons produtos com boa imagem, é que você, e serviço, no caso, é que você torna seu cliente perene, né? Perene de gerações em gerações. Né? Então, isso é interessantíssimo. Né? Isso aqui são os templates lá, que a gente está publicou aqui, de capa e nota, né? Com algumas adaptações para a nossa realidade, de tal maneira que você tenha as perspectivas financeiras dos processos internos dos clientes. A gente sabe que, na prática, aprendizagem e crescimento, processos internos, clientes e financeiro. Né? Financeiro é o último, por isso está lá no topo. Né? Então, voltando ainda assim, esses indicadores, deixa eu pegar o financeiro, se a implementação e execução da estratégia estão contribuindo para a melhoria do resultado. Né? Essa é a grande dúvida, né? Se eu pegar os processos internos, a grande questão é se os processos e as operações estão alinhadas e se eles geram valor. Então, cada processo na empresa, nós mostramos em aulas anteriores de controladoria, que é de importância vital que os processos gerem valor para a empresa. Né? Ele tem um plus para a empresa, no sentido que ele contribua para o crescimento, para a geração de valor. Né? Aprendizagem e crescimento também é como a organização pode aprender e desenvolver-se para garantir o crescimento. É importante que eu prepare todo o meu pessoal. Né? O maior ativo que a empresa tem são as pessoas, são os seus funcionários, colaboradores, né? Assessores e assim por diante. Então, é importância vital que eu garanta o crescimento dele no dia a dia. Né? Isso é que é importante. E aqui os clientes, né? A grande questão é se os serviços prestados estão de acordo com a missão da empresa. Né? Então, quando eu penso em cliente, eu tenho que prestar um serviço para produzir algo, um bem ou um serviço, né? Que posso entregar. Então, como é que eu estou vendo isso? Né? Então, todas essas questões, né? Elas são de suma importância para eu estabelecer meus indicadores de tal maneira que eu consiga medir, não o indicador final financeiro, mas indicadores intermediários que contribuirão, com certeza, para que esse indicador final seja o melhor possível. Né? O melhor possível, né? E aí, quais são as vantagens de utilização como sistema de gestão? Primeiro, possibilidade da comunicação de variáveis financeiras e operacionais. Grande vantagem. Utilização de um dos ativos mais importantes da empresa, a informação. A informação também é importante. Facilidade por meio de indicadores para localizar problemas, definir rumos, prever turbulências, ou a possibilidade de turbulência, no caso, apontar tendências para o futuro e compreender para onde vai a sua empresa. Né? Nós vimos lá na aula de indicador de desempenho que a gente apresenta uma série de benefícios, né? Que, evidentemente, são decorrentes do indicador de desempenho de qualidade. Né? Então, lá também falando de localização de problemas, quer dizer, através de indicadores nós poderemos corrigir o rumo da minha empresa em função de resultados preliminares que estamos obtendo. Né? Isso aqui é de importância vital. Então, a gente pensa no equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo. Uma das críticas lá, feita logo no início que a gente apresentou, é que quem planejava não executava. Eu não conhecia como era a execução, só do fato que era dissociado. Quer dizer, na verdade, eu tenho os objetivos desde o mais alto nível até o mais baixo nível na empresa, mas tudo sincronizado, tudo de acordo com o padrão, e tudo na dependência de um do outro. Né? Entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de ocorrência, comumente chamado de lagging, né?
indicadores de ocorrência e indicadores de tendência, são os líderes, né? Quer dizer, eu estou tratando o que está ocorrendo e estou começando a perceber como será a tendência em determinados setores da minha empresa, através de indicadores, né? E entre perspectivas internas e externas de desempenho, né? Então, tudo isso é de importância vital na utilização de um bom sistema de gestão, né? O gerenciamento da estratégia, né? O BSC, como é que eu posso ver? A primeira condição é formular. Precisa, evidentemente, clarificar a visão da empresa e obter conselho. Então, lá naquela mapa inicial que nós mostramos, tem um item lá chamado visão. E, às vezes, você chega para um funcionário e pergunta qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os objetivos, não são. Quer dizer, isso tem que ser disseminado, esse conhecimento do planejamento tem que ser disseminado na empresa, de tal maneira que, se essa visão não está muito explicitada, entendida, é o momento certo de você explicitar melhor essa sua visão, tá? Para que você tenha resultados melhores e todos possam colaborar na consecução dos seus objetivos estratégicos. Comunicar e educar é importante, né? Olha, o sistema de comunicação das empresas, o melhor que você acha que seja, ainda pode melhorar muito mais. A comunicação é uma coisa importantíssima. A gente vê atualmente as empresas nesse agir de pandemia que nós estamos vivendo, preocupadas com o sistema de comunicação. Porque agora a comunicação não está mais presencial, a maioria das vezes, quer seja com as pessoas do dia a dia do trabalho, que seja com mais a comunicação está sendo via internet, né, via online, em tempo real, através de uma multiplicidade de produtos que tem disponíveis aí no mercado, para estabelecer reuniões e tudo mais. Mas eu preciso comunicar e comunicar bem, porque evidentemente quem esteja recebendo esta comunicação e esteja recebendo a comunicação correta, né? Então estabelecer objetivos, né? Vincular recompensas às medidas de desempenho, quer dizer, evidentemente seu trabalho tem um desempenho importante que eu também seja recompensado de alguma maneira. E quando eu estou falando de recompensa, não estou dizendo só recompensa financeira, né? Então planejar importante agora vamos planejar, estabelecer as metas, alinhar iniciativas estratégicas, né? Alocar os recursos, dividir em marcos principais, as etapas e assim por diante. Então, observe que ao formular e ao comunicar, aí sim você terá a condição de planejar bem, que todos estarão entendendo e falando a sua mesma linguagem. Avaliar é aquela compartilhar, né? Dar retorno sobre o realizado, facilitar a avaliação. Ou seja, eu planejei, implementei e vou avaliar. Então, nesse momento, eu vou proteger o que foi planejado, o que foi realizado, e saber quais são as ações que eu tenho que tomar. Mas isso não pode ocorrer no final do exercício, por exemplo. Isso tem que ser feito paulatinamente, gradativamente durante o exercício e as correções de rumo também. Né? As correções de rumo também. Então, vamos ver um exemplo aqui de indicadores voltados para o BSC. Né? Estabelecer aqui alguma coisa interessante. Uma primeira visão, se eu colocar aqui, aprendizagem, crescimento e inovação, processo de negócio interno, clientes e financeiro, essas perspectivas que nós comentamos. Eu posso pensar num primeiro resultado olhando, eu sou preocupado com o retorno sobre o investimento que eu fiz, remunerar adequadamente os acionistas como objetivo, né, e cumprir o orçamento de despesas. E estabelecer metas, né, entendendo que metas é a quantificação dos objetivos, como falamos em aulas anteriores. Então, aqui eu tenho uma rentabilidade de 15% ao ano, e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, é interessante eu estabelecer metas, estabelecer objetivos, estabelecer metas. Mas veja, para que isso seja alcançado dentro do exercício, ou ao final do exercício, mais precisamente falando, eu preciso estabelecer todos os indicadores que vão levar a esse patamar. Né? Então, o primeiro deles aqui é uma aprendizagem de crescimento. Isso que a gente diz de baixo para cima. Né? Eu dizia que não é uma coisa top-down, é uma coisa bottom-up, né? De baixo para cima. A primeira coisa que eu vou estabelecer é a capacidade do funcionário. Né? Então, você investir adequadamente em recursos humanos, né? Índice de treinamentos internos e externos. Então, quanto mais eu capacito o meu funcionário, né, nas técnicas que eu uso, nas ferramentas que eu estou utilizando, nas metodologias que eu uso, mais ele vai produzir, mais ele vai ter eficiência, eficácia naquilo que ele faz. Né? Outra coisa importante, subindo, né, se eu estabelecer,
é com relação aos processos de negócio interno. Então, a qualidade dos processos e o ciclo dos processos. Na verdade, eu tenho que perceber o quê? A melhor qualidade possível dos processos e o ciclo de processos cada vez mais enxuto, mais rápido possível. Né? Então, como objetivo seria cumprir o programa de produção, cumprir o orçamento de despesa, a importância vital do instrumento como orçamento como instrumento de controle, né, avaliação, reduzir o nível dos estoques, otimizar os processos de fabricação, cada vez os processos no estado da arte, ou seja, mais eficiente e mais eficaz, né? Fazendo com que cada funcionário colabore com o máximo possível da sua capacidade na consecução de cada processo. Né? Reduzir o preço dos insumos comprados, melhorar, adequar continuamente a qualidade, quer dizer, gradativamente eu quero melhorar a qualidade. Né? E para isso eu estabeleço método, que é a estatística de rejeito, saber qual o percentual de rejeito que eu tenho durante o mês, qual a estatística de repasse que eu tenho, qual a modificação das propostas de engenharia, sistemas abertos, fechados, e assim por diante, performance de entrega dos fornecedores, quer dizer, como o meu fornecedor está interagindo comigo, um indicador fortíssimo, para saber se todas as minhas compras estão chegando ao prazo e satisfazendo exatamente aquilo que eu pedi, tanto em preço quanto em qualidade. Investimento em recursos para melhoria na qualidade, quer dizer, como esses recursos estão sendo investidos para que eu garanta que a melhoria dos meus processos está acontecendo. Então, se observa que para eu melhorar a qualidade, né, só como exemplo isso, dos meus processos, e o ciclo desse processo, a rotação dele, ou seja, o ciclo de vida de cada um, eu preciso estabelecer objetivos e metas. Aí, como um exemplo, nós estamos tratando, tá? E outra coisa importante seria os clientes. Olha, se eu capacito bem o meu pessoal, eu tenho uma aprendizagem, crescimento, inovação bom, eu tenho meus processos na startup, com certeza eu vou ter bons clientes. E aí eu vou ter preocupação agora é pontualidade nas entregas e lealdade dos meus clientes, ou seja, perenidade dele, né? Ou seja, são clientes perenes de geração em geração, né? Bom, todo cliente, de modo geral, ele quer pontualidade nas entregas e, evidentemente, o produto satisfazendo a qualidade de sua exigência, né? Então, vender o volume previsto e faturar nos prazos contratados, esse é o objetivo. Mas, para isso, eu tenho que me preocupar com algumas coisas importantes. Seria o tempo de tramitação dos pedidos, a performance de entrega, né? Máquinas, etc. Treinamento dos meus clientes. Às vezes eu tenho que treinar meu cliente para ele saber utilizar o meu produto. Né? Estou, por exemplo, numa indústria de máquina pesada, eu tenho que treinar meu cliente em determinadas máquinas que eu estou vendendo. Né? Satisfação dos clientes dentro e fora da garantia. Quer dizer, é muito comum a gente ver esse erro capital. Quer dizer, você vendeu. E depois que vendeu, você não tem atenção nenhuma para seu cliente, né? Na verdade, você tem uma satisfação do cliente antes, durante e depois da venda, né? Isso é que é importante, né? O cliente antes, durante e depois da venda. Né? O pós-venda hoje é de suma importância. Eu preciso ter indicadores que mensurem como esses meus clientes, evidentemente, estão vendo minha empresa nesse atendimento pós-venda, né? Reclamação dos clientes, ou seja, reclamações graves, abertas, fechadas, saldos e assim por diante. Então, aí eu estabeleci uma série de metas através dos quais eu vou ter indicadores que vão dizer como está a tramitação dos meus pedidos, como está a tramitação do treinamento dos meus clientes, quanto eu estou investindo em treinamento dos meus clientes, qual é a satisfação do meu cliente em relação ao produto antes, durante e pós-venda, quais são as reclamações feitas, que tipo de reclamação está acontecendo em relação àquele produto. Se eu tivesse indicadores, eu vou ter com certeza um feedback enorme para poder melhorar meus processos de negócio, melhorar minha aprendizagem e crescimento e fazer com que os clientes se interessem. Pois se tudo isso acontecer bem, a nível de aprendizagem, processo de negócio e clientes, com certeza o ROI aí, que a gente está chamando de ROI, retorno sobre investimento, com certeza será o melhor possível, né? O melhor possível, porque os clientes estarão satisfeitos. Isso aí é um exemplo interessante sobre a aplicação do BSC. Vamos pegar um exemplo aqui com relação a uma entidade de ensino, né? Se eu pegasse aqui uma instituição de ensino, né? Numa primeira abordagem lá em cima, a minha preocupação seria lucratividade, aumentar a receita, reter meus alunos, aumentar as mensalidades e matrículas, né? Podia pensar dessa maneira. Então, isso aí é um resultado final. Em toda instituição,
ela a cada semestre, se eu pegar a instituição de ensino superior, IES, a cada semestre a grande preocupação dela é reter os alunos que estão lá cursando determinados cursos e, evidentemente, a garantir que a capacitação das pessoas, de captação de novos alunos, né? Então, fazer que haja captação de novos alunos. A captação de alunos e a retenção de alunos é uma questão de sobrevida para a instituição de ensino superior. Né? Vamos focar isso aqui. Mas para que isso aconteça, eu preciso começar a pensar de maneira diferente. Eu preciso pensar em aprendizagem e crescimento. Então, é de importância vital que eu tenha habilidades, estratégia, tecnologia e cultura. Né? Então, eu tenho que atrair os melhores professores para a minha empresa, né? As pessoas mais capacitadas em cada ramo de ação que eu tenho, a atuação dos meus cursos. Desenvolver uma cultura de serviço na equipe técnica. Quer dizer, é importante que o meu professor, né, meu corpo docente, ele seja visto de maneira muito boa pelo alunado, né? Usar de maneira apropriada, da melhor maneira possível, eu diria, né, adequada, aderente à utilização das tecnologias, né, importância vital. E disseminar a cultura, né, baseada no PSC. Quer dizer, tem indicadores que, evidentemente, me garantem que eu possa avaliar cada, por exemplo, docente, né, não só docente, mas todas as pessoas que trabalham, que eu visito no dia a dia dentro da minha instituição, como eu avaliar de tal maneira que eu saiba que a cada momento ela está melhor do que o momento anterior, ou seja, a cada dia eu estou melhor do que o dia anterior. Né? Então, com isso eu vou ter pessoas altamente qualificadas, quer seja do corpo docente, quer seja do corpo administrativo, financeiro e assim por diante. Né? Em relação aos processos internos, é ser reconhecida no meio empresarial, ter livre acesso, né? Uma escola de primeira linha, uma instituição de primeira linha, né? Relacionamento com o mercado, quer dizer, um processo super importante, aumentar a oferta de cursos, né? Cada vez você está antenado com a necessidade do mercado e que curso eu posso oferecer nesse mercado para satisfazer, né? Então, a cada momento é importante que eu pesquise o mercado de tal maneira que eu saiba como desenvolver esses cursos através dos meus processos internos, de tal maneira que eu atenda a necessidade que o mercado tem no momento. Não adianta eu formar um contingente imenso de pessoas que você não tem empregabilidade, né? É importante vital que eu esteja antenado com a empregabilidade, quer dizer, pós-curso, né? Aprimorar a excelência em serviço, aprimorar a excelência acadêmica, né? Esse serviço aí, o destaque que eu estou dando, é aquela excelência no sentido administrativo, financeiro, aluno ser bem atendido, né? Às vezes você interage com a instituição de ensino superior e o atendimento é péssimo. A imagem que passou foi a pior possível, né? Quer dizer, as pessoas não estavam treinadas para atendê-lo, né? E os processos internos também não. Quer dizer, é interessante que eu me preocupe com o que aquela pessoa que está procurando aquela instituição, né? Seja para entrar como portador de diploma, quer seja através do Enem, no caso nosso do Brasil e tudo mais, ele tem uma maneira prática de ser avaliado e ele entenda como a instituição vê isso, como avalia a sua entrada, né? Gerenciar o custo diretos e indiretos, quer dizer, como eu vou gerenciar meus custos diretos e indiretos, né? Então, os custos diretos e indiretos são importantes na empresa. Eu digo lá na aula de custo, né? A classificação de custo na aula, aula 3, importância vital a classificação de custo despesa, custo direto, e assim, custo variável e por aí afora, e custo fixo e tudo mais. Então, é importante eu avaliar isso aqui. Então, a minha preocupação seria, primeiro, na aprendizagem, depois, como fazer essa área interna aqui dos meus processos ser a melhor possível, né? E, evidentemente, reconhecida por quem? Reconhecida pelo mercado, pelos clientes. Quer dizer, meus clientes são o alunado, né? Então, a proposição de valor, quais são as exigências básicas, né? A nível de confiabilidade na instituição, atendimento, infraestrutura, qualidade acadêmica, relação de custo-benefício. Por não se preocupar com essas coisas a nível de planejamento, é que muitas instituições surgem e desaparecem rapidinho. Né? Quer dizer, a sobrevida dela é pequena, né, na verdade, porque exatamente formulou o seu plano de voo, né? Um avião que não vai levantar voo,
ele não levanta voo a esmo, né? Ele vai ter um plano de voo, que vai fazer com que ele, evidentemente, siga os melhores caminhos, as melhores rotas e assim por dentro. A mesma coisa numa empresa, né? Então, se eu pegar a confiabilidade da instituição, atendimento, infraestrutura, qualidade acadêmica, relação custo-benefício, o mercado, que é o alunado, está preocupado com isso. E cabe a mim eu ter diferenciadores. Cabe a mim eu estabelecer aí diferenciadores da minha marca, da minha didática, do corpo docente, experiência profissional do corpo docente, quer dizer, não só teórica, mas na prática, são pessoas que vivenciam na empresa no dia a dia, entram nos aspectos técnicos práticos, né? Titulação do corpo docente, as parcerias com instituições, que sejam nacionais ou internacionais, quer dizer, tudo isso é de importância vital que eu estabeleça indicadores para que meus clientes, no caso específico aí, meu alunado, ele reconheça a minha instituição como uma das melhores do mercado, ou se não a melhor do mercado. E por último, aí sim, eu vou me preocupar com isso. Se com certeza eu me preocupar com a aprendizagem de crescimento, com, evidentemente, os meus processos internos e meus clientes estando satisfeitos, com certeza eu vou reter alunos, vou ter lucratividade e vou, a cada semestre, né, eu vou, evidentemente, captar novos alunos. Né? A minha área de captação, a minha área comercial vai conseguir captar novos alunos. Por quê? Porque eles mesmos irão procurar a instituição que está oferecendo os melhores cursos, tem os melhores professores e assim por diante. Mas, para isso, eu preciso estabelecer indicadores para cada nível desse de perspectiva, de aprendizagem, interno, mercado financeiro, para que eu, no final do semestre, no final de cada ano, eu, evidentemente, tenha a lucratividade desejada e a retenção de alunos que eu quero, né? E aumente, com certeza, a minha receita. Isso porque muitas instituições começam tão pequenas, se planejam também, começa a crescer, e às vezes é faculdade, passa a ser centro universitário, daqui a pouco é uma universidade, cresceu tanto, né? De uma maneira organizada, né? Se preocupando com todos esses níveis de detalhe. Aí, dois exemplos importantes, uma empresa e outra numa instituição de ensino, de como aplicar o DSC, né? A importância vital disso. Quais são as fases de implantação? Né? Primeiro, definir uma grande estratégia, isso aí que a gente viu. Elaborar um mapa estratégico, que é importante, mas e a aplicação no dia a dia. Né? Então, a partir do mapa estratégico, é que eu estabeleço, evidentemente, meus indicadores que eu vou acompanhando. Né? Exemplos, tem 1000 aqui no Brasil que usam o BSC, Shell, ABB, Mobil, GE, Alcoa, Monsanto, Suzano, muitos aqui, né? Embrapa, CIV, né? CIV, inclusive, não chama BSC, chama placar integrado, né? E é importante que até os funcionários ficam cobrando do outro, olha, a tua área não está bem, precisa trabalhar mais, porque a lucratividade da empresa vai depender de muitos bônus que nós vamos receber e assim por diante. Quer dizer, você tem uma cobrança entre as pessoas, uma cobrança salutar, em cima de algo que é conhecido de todos e aprovado por todos, né? Aprovados por todos, né? E aí, quais são esses desafios? Para que tudo isso aconteça, não é fácil, né? Eu preciso ter alguns desafios que preciso superar. Antes de implantar o BSC, eu tenho desafios. Eu tenho, antes de começar a implantação, eu tenho desafio no desenho do meu BSC e tenho desafio na implantação do BSC, né? São alguns desafios que eu preciso superar. Eu não posso fazer vista grossa para isso aí. Então, primeiro, antes de decidir implantar o BSC, eu preciso ter um perfil de organização de dirigentes, que eles evidentemente falarem a mesma linguagem, terem os mesmos caminhos a seguir, entenderem por que precisa implantar o BSC. E outra coisa importante é não subestimar a complexidade da tarefa. Não é uma tarefa fácil, né? Como nós comentamos anteriormente, né? Dependendo do porte da empresa, pode dar mais trabalho ou menos trabalho. Agora, complexa, ela sempre será, né? Porque é uma mudança de mentalidade, você se avaliar em todos os níveis da empresa, de tal maneira que você consiga implementar o BSC. Outro, antes de começar a implantação, né? Definir o core do negócio, fazer o núcleo dele, o que é o objetivo dessa empresa, a missão dela, né? Então, o núcleo do negócio da empresa é importante, definir a estratégia de forma clara, né? Para que todos entendam. Muitos trabalhos na empresa, em empresas, se você fizer 2 ou 3 perguntas, não sabe responder, né? Qual
o estágio da sua empresa no momento, qual é o ranking que sua empresa ocupa, né? Como estão, evidentemente, as outras empresas similares no mesmo ramo de negócio da sua empresa, não consegue responder, quer dizer, não tem uma estratégia clara, definida, né? Conseguir o comprometimento da autogestão, né, do gerente, né? Então, a gente começa a perceber que implantar o BSC não é uma coisa que vem de baixo para cima. Né? Alguém quer implantar isso aí. Não tem que ser simples. A alta administração precisa ter consciência da importância do BSC e seus gerentes para que possa ter uma implantação evidentemente eficiente e eficaz. Né? Não utilizar um projeto padronizado, né? Não utilizar um projeto padronizado, não é isso. E não utilizar como controle extra de cima para baixo também, não é controle extra, é uma coisa bem abrangente e não tem nada de controle extra, é uma coisa que entra para complementar aquilo que você já faz ou você vai ter que começar a fazer, que é ter seu planejamento, estabelecer seus objetivos estratégicos, suas metas e assim por diante. Ainda sobre o desenho do BSC, né? Quais são os desafios? Considerar a complexidade dos fatores críticos, a gente falou isso em aulas anteriores, e falando lá também indicadores de empenho, né? Todas as empresas têm fatores críticos de sucesso. São aqueles fatores que, se eu der atenção, a empresa irá bem. É interessante. Por exemplo, numa área de vendas, a importância vital no fator crítico é meus vendedores estarem muito bem capacitados em relação aos produtos que nós estamos vendendo, né? Para saber responder claramente, não enganar, evidentemente, de modo algum, longe disso, mas saber explicar para os clientes o que os produtos podem ou não podem fazer, o que eles fazem ou não podem, o que eles não fazem, né? E assim por diante. Não exagerar na complexidade buscando a perfeição. Né? Então, não vou me preocupar no BSC, né? A minha versão, a minha visão do cenário ser o melhor possível. Não, eu vou fazer isso, a perfeição não é essa. Eu vou fazer alguma coisa que seja condizente com a minha empresa. Considerar eventos relevantes e não mensuráveis também e legitimar os padrões de desempenho. Então, quando eu estabelecer padrões, não adianta estabelecer padrões de desempenho que sejam inatingíveis, como nós comentamos lá na videoaula de indicadores de desempenho. São padrões de desempenho que pode ser até difícil de ser cumprido, mas eles são execuíveis, eles não são inexecuíveis, né? Eles podem ser cumpridos, tem que ter um pouco mais de esforço? Tem que ter um pouco mais de dedicação? Tem, mas eles podem ser. Né? Outros indicadores importantes e desafios a ser superados na implantação, né? Ouvir as unidades de negócio é importante, ter um projeto piloto, não subestimar jamais a resistência, sempre vai ter resistência. Ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de ter suas atividades controladas no dia a dia. E aí eu vou saber exatamente quem é dedicado, quem é competente, quem não é competente, e assim por diante. Qual o processo, evidentemente, que está no estado da arte, qual o processo que está muito frágil, qual o processo que precisa ser, evidentemente, uma reengenharia dele, não é melhoria da qualidade, ou seja, ele não serve, tem que ser um novo processo, assim por diante. Não subestimar a necessidade de comunicação das empresas. Falando de comunicação é de suma importância, né? Saber comunicar, a arte de comunicar é uma coisa importantíssima. A necessidade de treinamento, capacitação das pessoas, o custo com a coleta de informação, quer dizer, não se implanta um BSC sem ter um determinado custo, né? O custo será maior ou menor, como já falamos, em função da complexidade da empresa, do tamanho da empresa, né? Mas sempre terá custo. Outra coisa, conflitos com o sistema gerencial de operação. Pode ser que tenha um conflito com algum sistema que mede alguma coisa de maneira diferente, então precisa fazer uma aderência a esse sistema, né? E integrar uma base de dados. É importante que todo o resultado do BSC seja obtido de uma maneira fácil, de uma base de dados já existente, com algumas modificações, caso seja necessário, mas de tal maneira que você integre esse BSC a essa base de dados. Aí você vai ter um resultado, evidentemente, custo menor, né? E assim por diante. Né? E, por último, não estabelecer um sistema punitivo, né? Orçamento em risco. Né? Ou seja, que a gente chama, quer dizer, implantar o BSC, muita gente pode pensar que, por isso tem resistência, né? Que agora eu vou ser punido, se eu não trabalhar melhor. Não. O objetivo não é esse. Ele não é um sistema punitivo. A resistência vai existir, mas cabe à empresa verificar as pessoas que precisam de treinamento e capacitação para serem melhores para a empresa. Né?
Então, cabe dessa maneira que a coisa fica externalizada, né? Então, o sistema punitivo não é. Se de imediato estabelecer alguma coisa como punição, não é o objetivo maior do BSC. O BSC pode externalizar todas as mazelas que você tem em função dos indicadores, mas cabe a você consertá-las, né? Cabe a você, evidentemente, dar o antídoto necessário, ou seja, no caso, treinamento, capacitação das pessoas, até relocação de pessoas de uma área para outra, aproveitando melhor o seu potencial. Tudo isso você pode ver através da implantação do BSC, né? Voltando lá àquela figura inicial, nós temos lá a missão, os valores e a visão, e aqui está a minha estratégia, né, que eu vou trabalhar, e aqui está a implantação dos mapas estratégicos, e aqui surge o BSC, né? Então você começa a estabelecer todos os indicadores, a mensuração, né, com efeito térmico, efeito cascata, né, e o sistema de gerenciamento como um todo. Então você estabelece a sequência como as coisas acontecem, né? Você veja que o BSC, para que ele possa existir realmente na sua empresa, eu preciso ter uma missão, um valor, visão, estratégia, um planejamento para ele atuar, né? Aí eu vou estabelecer meus indicadores de tal maneira que eu tenha um melhor aproveitamento deles, né? Como considerações finais, eu gostaria de apresentar duas coisas importantes. O que o BSC proporciona, para você não ter dúvida com relação ao que é o BSC, né? Então, o BSC, ele traduz a visão de futuro, ele identifica e alinha as iniciativas estratégicas, ele comunica a estratégia através da empresa, ele direciona a alocação de recursos e torna o gerenciamento da estratégia mais efetivo. Isso é que é o BSC, né? Não é nada mais do que isso, nem nada menos do que isso, né? Implantar o BSC, você terá isso: tradução, identificação, comunicação, direcionamento e gerenciamento mais efetivo das suas estratégias. Isso é que é o BSC. E uma coisa que o BSC não é, né? Para você não ser livre. Não vai implantar o BSC na sua empresa pensando que ele vai resolver isso aqui. Não, ele vai resolver o que mostrei antes. Aqui, ele não é um formulador de estratégia. A estratégia vem lá do planejamento. Ele não é um novo sistema de indicadores financeiros, não. Ele é o próprio sistema de indicadores. Ele não é um novo sistema de indicadores. Um projeto único e isolado também não, é um projeto global. Você pode implantar ele gradativamente, mas ele vai atingir a empresa como um todo. É um sistema de gestão operacional, né? Ele não é um sistema de gestão operacional. Ele é um sistema de gestão estratégica, a gestão estratégica da empresa. Então, bem delineado o que é o BSC e o que não é. Não vá comprar gato por lebre, pensando que você vai implantar o BSC, vai ter um formulador de estratégia, não tem nada disso você tem nele. O planejamento, como objetivo estratégico da empresa, objetivo estratégico, metas que você tem que ter. Ele vai simplesmente auxiliar você, através de indicadores, a medir como vai o desempenho da sua empresa. Né? Então, a importância vital do que ele proporciona e o que ele não é. Né? Todo esse assunto, ele tem vários livros, mas eu gosto de indicar esse livro aqui, porque é um livro mais simples, no caso de você entender mais facilmente o que é o BSC, que é o capítulo 11 do livro do Padovese, Controle Estratégico Operacional, terceira edição. Tá? É de importância vital esse livro. Né? E, por acaso, se você está gostando da aula, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nos seus canais, divulgue nas suas redes sociais. Qualquer dúvida sobre esse assunto, outros assuntos de outras videoaulas, mande a sua questão para amad6@gmail.com. Um livro importantíssimo, né, que só fala de BSC, que foi o trabalho de uma pessoa, né, que, em cima da sua dissertação de mestrado, é do Ana Paula Paulino da Costa, né, Beren Scorecard, Conceitos e Guias de Implantação. Esse livro ele foi produzido em cima da dissertação dela de mestrado, né? Então, é um livro extremamente prático, tem muitos exemplos, tem muita experiência no dia a dia dela. É um livro extremamente não é volumoso, né? Fácil, leitura muito simples até para quem está começando. Eu indico esse Ana Paula Paulino da Costa Pérez Córica. Né? Então, agradeço desde já a sua atenção e espero contar com a sua colaboração e a sua, evidentemente, presença online, né, no caso, nas nossas próximas aulas. Né? E até a próxima videoaula.